Olá, eu sou o pastor Elianai Batista e esta é a série Amada Congregação. Hoje, dia 12 de janeiro de 2019, episódio 12, é necessário que o presbítero seja hospitaleiro. Vejamos então o ensino bíblico a esse respeito. A hospitalidade é mais uma das qualificações requeridas para que um homem possa então servir como um presbítero na Igreja de Cristo. Lemos sobre isso em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro. Então temos aqui esta qualificação requerida do presbítero. Ele deve ser hospitaleiro. A outra passagem é Tito, capítulo 1, versículo 8, também falando aos presbíteros, lemos o seguinte, vamos ler a partir do versículo 7. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Então, notamos assim, mais uma vez, esta qualificação é requerida do presbítero. Mas observe aqui que nós temos um antes, que traz o contraste. O contraste é justamente com a expressão que nós temos aqui no versículo anterior. Vou colocar aqui o amarelo. Então, ele não deve ser nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro. Então, hospitaleiro aqui está em contraste com cobiçoso de torpe ganância. Ele não deve ser cobiçoso de torpe ganância, pelo contrário, ele deve ser hospitaleiro. Então a ideia é que, em vez dele buscar seus interesses ou levar vantagem, ele está pronto para dar, para oferecer, para servir e não para tomar aquilo que é pertencente aos outros. Então, essa palavra, hospitaleiro, filóxenos, ela literalmente quer dizer amigo do estranho. Isso é o termo grego, significa literalmente amigo do estranho. Esse termo ele também aparece em outra parte da Escritura, que é em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 9. Agora, falando para toda a Igreja de Cristo, o apóstolo Pedro escreve: sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Então, aqui há essa questão de sede mutuamente e a forma como essa hospitalidade deve ser exercida, sem murmuração. Então, a hospitalidade não é algo restrito aos oficiais da igreja, mas todos os crentes são chamados a exercerem a hospitalidade uns para com os outros. Isso tem muita relação com o contexto cultural. Então, na época em que o Novo Testamento foi escrito, principalmente nas últimas epístolas, por exemplo, a de Pedro, a perseguição aos cristãos gerou problemas como desemprego, exílio, peregrinação. Então, era muito importante que os irmãos recebessem apoio de seus irmãos em outras cidades, em lugares distantes, para que eles pudessem, então, lidar com esses problemas. Havia também muitos crentes dispersos e, além disso, devemos lembrar que as estradas eram perigosas e as hospedarias muitas vezes eram um local de imoralidade. Por isso, os cristãos evitavam as hospedarias e preferiam, lógico, desfrutar da hospitalidade de seus irmãos. Então, muitas vezes no Novo Testamento temos esse encorajamento. Paulo, por exemplo, falando sobre as viúvas, fala delas essas mulheres exercendo a hospitalidade. Mas isso não é algo que começa no Novo Testamento. De fato, por toda a Bíblia, desde o livro de Gênesis, nós vamos encontrar a hospitalidade como sendo algo apresentado de uma forma bem positiva. Então, realmente, por toda a Bíblia temos o ensino sobre a hospitalidade. Um resumo do que nós acabamos de ver. Nos tempos bíblicos, então, a hospitalidade era basicamente uma marca do caráter de um homem de Deus.
quando ouvimos sobre um homem de Deus no Antigo Testamento, por exemplo, em algum momento vamos ler que essa pessoa exerceu a hospitalidade. Isso acontece em várias situações. Por exemplo, podemos ler sobre Abraão e podemos ler sobre muitos outros personagens da Bíblia que exerceram a hospitalidade. Então, um homem hospitaleiro é o homem que está disposto a servir a congregação de diversas formas. Em vez de retirar algo das ovelhas, ele está disposto a dar e a servir. Então tem uma citação aqui de Jeremiah Heine. A hospitalidade não só revela um coração generoso e uma atitude de servo, mas também mostra que o aspirante a bispo deseja estar com as pessoas e procura formas de recebê-las em sua vida. Então acho que essas palavras nos ajudam a entender aquilo que está por trás desta qualificação. O presbítero, então, é um homem generoso, ele é um homem abnegado, disposto a usar seu tempo, seus bens para o serviço, ele tem uma atitude de servo, mas a hospitalidade mostra um pouco mais do que isso. Mostra que ele deseja estar com as pessoas, que ele não quer as pessoas longe dele, mas perto dele, e que ele então procura formas de recebê-las em sua vida. Então a hospitalidade não tem a ver só com ter alguém dormindo em sua casa, mas tem a ver com diversas formas. Por exemplo, convidar alguém para, no dia do Senhor, alguém que mora mais distante, passar o dia com você, almoçar com você, e essa pessoa ter um alívio das distâncias percorridas e você estar com essas pessoas e poder servi-las e poder encorajá-las em Cristo Jesus. Então, aqui é importante perceber, os presbíteros são pastores e pastores enxergam as pessoas como seu ministério, como seu serviço. Então ele quer ter oportunidades para servir essas pessoas, para instruí-las, para orientá-las, para conhecer suas necessidades. É basicamente uma contradição nós pensarmos em um pastor que quer viver longe das ovelhas. Então, o princípio aqui é que, como fruto do amor de Cristo em nós, devemos estar dispostos a usar nossos recursos, tempo, serviço para o bem dos outros. E o presbítero deve ser um homem assim. Quais são as implicações? O homem que almeja o episcopado, ele deve estar entre as ovelhas de Cristo. Ele deve investir tempo, energia e esforços para servi-las. Por assim dizer, deve ser um homem com cheiro de ovelha. Isso atesta que ele é um homem que tem um coração pastoral. O coração pastoral, ele não se adquire após a ordenação. O homem que vai servir como presbítero, ele já deve ter esse coração pastoral. E isso ele revela através do interesse e do cuidado em relação às pessoas que estão na igreja, aos membros da igreja, aos visitantes, aos catecúmenos. A segunda implicação é que a questão não é só que este homem é extrovertido, ou se ele é capaz de ser o centro das atenções numa conversa, porque muitas vezes a pessoa pensa, eu não consigo falar tanto com as pessoas, então como eu vou ser hospitaleiro? Então não tem a ver com isso, mas tem a ver com a seguinte questão: este homem é capaz de amar essas pessoas e mostrar esse amor de formas práticas, buscando formas de receber essas pessoas em sua vida? Uma outra implicação: um homem que não valoriza os relacionamentos na comunhão dos santos não pode servir bem como presbítero da igreja. Então, pessoas que não dão valor àquele momento, por exemplo, após o culto, em que as pessoas estão conversando, se conhecendo, aprendendo a se amar e se respeitar. Se ele, por exemplo, não valoriza isso, imagine que mesmo assim ele chegasse a se tornar, então, um presbítero. Então ele seria um presbítero que acabou o culto, ele vai embora e depois ele aparece de paraquedas na casa das pessoas para pastoreá-las, para instruí-las, para dizer: eu estou aqui para cuidar de você. Como assim? Se ele nunca mostra interesse pelas pessoas.
Então, um homem que não valoriza os relacionamentos de comunhão nos santos, na comunhão dos santos, não pode servir como presbítero da igreja. O homem que buscamos é aquele que deseja estar com as pessoas e busca diferentes formas de recebê-las em sua vida. Ele é hospitaleiro. Quero concluir com algumas perguntas para autoexame. Faça essas perguntas para você mesmo. Meu lar está aberto à comunhão dos santos e ao serviço a Deus? Pense o seguinte: em 2018, quantas vezes você recebeu um irmão em sua casa para compartilhar uma refeição e para compartilhar um tempo juntos? Eu posso dizer que eu sou um exemplo de um homem hospitaleiro? Então, muitas vezes nós falamos muito de comunhão, queremos que a igreja tenha mais comunhão. E a comunhão se desenvolve, por exemplo, através da hospitalidade. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos reclamar da falta de comunhão e não fazer nada quanto à hospitalidade, ou seja, apenas murmuração e não serviço real que glorifica a Cristo. Então, uma outra pergunta é: como ajuda as pessoas que estão se aproximando da igreja a se integrarem? Eu falo com os visitantes, eu procuro as pessoas que estão fazendo a catequese para ajudá-las, para encorajá-las, para emprestar um livro. Eu procuro ajudar que elas se integrem com as pessoas que já são membros da igreja. Isso é uma característica também de um homem que deseja servir e deseja promover a comunhão na Igreja de Cristo. Encorajo os demais membros à hospitalidade, ao serviço e ao cuidado mútuo. Então aqui fica implícito, né? Quem vai encorajar é alguém que já está exercendo essas coisas em sua vida. Então alguém que não é hospitaleiro não tem condições de encorajar ninguém à hospitalidade. Então quem já está exercendo a hospitalidade deve encorajar outros para que também o façam. E a última pergunta é: estou atento para perceber quais os homens da igreja procuram formas de receber as ovelhas de Cristo em sua vida? Então pense sobre isso. Quando nós tivermos uma eleição para presbíteros, você deve lembrar disso. Este homem é um homem que procura formas de receber as ovelhas de Cristo em sua vida. Ele tem alegria de estar com as ovelhas de Cristo. Se ele não tem, melhor que você não o indique, pois ele será um péssimo pastor. Espero que você medite nessas coisas, que você ore a esse respeito, que você pense até também sobre a forma como você tem lidado com a hospitalidade, e que o Senhor te conceda graça e paz.